Fala, galerinha! Olha a gente aqui de novo. Estou aqui enchendo o saco de vocês outra vez. Vamos embora, galera. Moçada, é o seguinte, a gente vai começar um assunto novo agora. A gente vai falar de classificação de seres vivos, fechou? Bom, nessa classificação, olha que parda bonita, galera. Ó, coisa chique. Nós vamos fazer uma introdução básica sobre classificação agora. Depois a gente vai dar uma aprofundada sobre isso daí. Essa classificação, logo de cara vocês vão ver, nós vamos discutir as razões, o porquê, quem começou e por aí vai, né? As coisinhas mais básicas da classificação de seres vivos, que na realidade é uma ciência chamada taxonomia, fechou? Então, vamos lá, vamos buscar a nossa apresentaçãozinha para a gente começar a falar. Vamos estar aqui. Belezinha. Cadê o tecido? Lá. Então, vamos apagar o tecido. Tá? Tchau, galera. Volto depois. Aí. Então, vamos. Então, tá aí, galera. Taxonomia 1. Né? A primeira parte sobre classificação de seres vivos. O que é a taxonomia? Então, lá, o ramo da biologia responsável pela classificação dos seres vivos. Mais importante do que isso é a gente discutir por quê. Por que é necessária essa classificação? Que mania é essa de querer classificar tudo? Né? O povo está ficando sistemático, o povo está ficando nervoso, o que está acontecendo? Não, galera, não. Isso aqui, moçada, a própria comunidade científica começou a perceber que o pessoal estava, às vezes, falando da mesma coisa e as pessoas não entendiam. Por exemplo, imagina um bicho ser chamado de um jeito num lugar e um bicho ser chamado de outro jeito em outro lugar. Imagina um bicho ser chamado, uma planta ser chamada de um jeito num lugar e essa mesma planta ser chamada de outra maneira em outro lugar. Galera, isso traz uma confusão na hora que você for estudar esses seres, tanto animais, vegetais, não importa, bactéria, qualquer um, né? Porque como é que eu vou impor um trabalho científico, propor um trabalho científico, uma análise sobre os seres, né? Nós precisamos todos ter um nome, uma identificação científica comum, para que todos os cientistas do planeta todo consigam entender de quem que a gente está falando, tá bom? E o pessoal já, desde 1700, finalzinho de 1700, começo de 1800, a própria comunidade científica já estava sentindo falta disso, tá bom? E aí a gente vai ver de que maneira e quem foi que começou a organizar essa zorra toda para que todo mundo começasse a, literalmente, a falar a mesma língua. Então, tá lá. Por quê? Por que, então, a taxonomia? Estabelecer uma padronização nessa classificação, facilitando os estudos e a comunicação entre cientistas e pesquisadores. Bonitinho, certinho, igual o Ciso colocou para você. Fechou? Bom, então a necessidade existe, todo mundo precisa falar a mesma língua, então como é que nós vamos resolver isso? Aí, galera, vai surgir esse caboclinho aqui, ó. Esse caboclo chamado Carlos Linneu escreveu um livro chamado Sistema Natural. E esse Linneu, ele propôs algumas regras e alguns quesitos bastante interessantes e que logo foi aceito pela comunidade científica como um todo. Sem dúvida nenhuma, ele era um cientista fantástico. Na época, ele era o mais respeitado que existia. Tá? Então, não poderia ser outro para tentar isso e conseguir logo de maneira rápida que todo mundo aceitasse. É muito importante, cara, que você tenha noção que ele não foi o primeiro a tentar propor uma classificação, mas ele foi o primeiro que propôs uma classificação e todo mundo aceitou. Só para vocês terem uma ideia, galera, desde lá da época, lá da Grécia Antiga, o nosso amigo Ari já propunha, o Ari, que eu estou falando, um brother nosso, o Aristóteles, ele propunha uma classificação já desde aquela época. Ele dividiu os seres vivos em animais, vegetais e vermes. Obviamente, essa classificação estava mais furada do que peneira, né, galera? E várias outras foram sendo propostas durante toda essa época e o pessoal nunca engajava nessa classificação porque eles não achavam uma lógica.
até que surge Linneu, né? E Linneu propôs uma classificação que basicamente é a mesma que nós usamos até hoje, tá bom? Então tá lá, ó. As modernas, depois eu vou explicar para você por que está entre aspas aqui, tá bom? As modernas normas de classificação foram estabelecidas por Carlos Linneu no século XVIII, no livro Sistema Natural. Falou? Estabelecendo uma classificação baseada em filogenia. Filogenia natural, já explico o que é isso. Isso é um parentesco evolutivo. Ele foi o primeiro cara a propor que a classificação deveria ser feita a partir de um caráter evolutivo, analisando de que maneira os processos evolutivos aconteceriam, o surgimento de novas espécies aconteceria. Tá? Por isso que isso aqui é estudado logo após evolução, porque tem esse quesito aí, viu, galera? A gente, para fazer essa classificação, a gente tem que levar muito em consideração a similaridade filogenética, quer dizer, a similaridade evolutiva dos seres vivos, tá bom? Bom, ele foi o primeiro também a propor uma divisão em categorias, que nós estamos já careca de saber qual que é, né, galera? Vocês estão vendo escrito aí, ó, reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá bom? Ele fez essa divisão, e essa divisão é aceita até hoje, ela é aprimorada, ela já foi modificada, ela é aprimorada, mas ela existe até hoje, é a mesma classificação, e todos vocês já ouviram falar sobre essa sequenciazinha aqui, né, reficofage. E, além disso, galera, ele também propôs normas de nomenclatura universais, que todos usassem, para que todos pudessem entender isso daí, utilizando de quesitos bastante lógicos. Cada uma das normas da nomenclatura vão ser justificadas. Vocês vão ver que legal que é, galera. Então, vamos lá. Taxonomia. Basicamente, eu posso pegar essa ciência chamada taxonomia ou classificação de seres vivos e dividir essa taxonomia em duas partes, a sistemática e a nomenclatura. Então, sistemática e nomenclatura são duas partes de uma mesma ciência chamada taxonomia. Fechou? Beleza. Bom, o que é essa tal da sistemática, né? A sistemática, galera, o que é? Dentro da taxonomia, é a parte da taxonomia que tenta estabelecer critérios para classificação, como, por exemplo, parentesco evolutivo, que eu já falei, similaridade molecular, quer dizer, se eu tenho uma composição química similar a um de um outro, mais similar a um ser vivo do que ao outro, é porque eu sou mais evolutivamente próximo deles do que o outro. Então, a nossa classificação tem que ficar pertinho, tá bom? Outro critério, a estrutura celular e orgânica. Que tipo de célula que tem? É procarionte? É eucarionte? O cara é unicelular? É pluricelular? Se é unicelular, ele faz colônia? Ele não faz colônia? Tá? Se o cara é pluricelular, tem divisão de função? Tem diferença morfológica entre as células que compõem o mesmo indivíduo? Quer dizer, tudo isso são critérios estabelecidos dentro da sistemática. Outros, comportamentais. De que maneira os seres vivos, essa aqui é meio furadinha, viu, galera? De que maneira os seres vivos se interagem entre si e com o ambiente deles. Também pode ser critério para a gente estabelecer uma classificação. A fisiologia, né? Que jeito que é o sistema respiratório de um, como é que é o sistema respiratório do outro, como é que é a digestão de um, como é que é a digestão do outro. Aqui eu estou falando dos mecanismos fisiológicos. E o principal critério de classificação hoje em dia, galera, é a genética, que praticamente está provocando uma revolução nessa classificação e a gente vai ver depois. Falou? Então, hoje, o principal critério é a análise genética dos indivíduos. É isso que está orientando, norteando, né, a classificação dos seres vivos hoje em dia. Todos esses critérios não foram esquecidos, mas se acrescentou as novas descobertas genéticas. Mas, como vocês estão vendo aqui, existem outros critérios ainda. Bom, isso é a sistemática. Quais são os critérios que eu vou usar para classificar os seres vivos? Qual que é a outra parte?
da taxonomia? A nomenclatura. Então, vamos começar a trabalhar com as normas e regras taxonômicas, né? Vamos tentar entender de que maneira isso é estabelecido. O primeiro critério que a gente tem que falar, galera, não está nem escrito aí, que é o critério do bom senso. Tá? Então, por exemplo, eu descobri uma espécie, eu quero dar nome a essa espécie, tá bom? Eu não vou colocar o nome que eu quiser. Eu tenho que ter alguma referência para colocar o nome desse bicho, dessa planta, seja lá do que for. Ou sei lá, da sua morfologia, ou do tipo de lugar que ele vive, ou do tipo de relação que ele tem com outros seres vivos. Eu tenho que ter no nome alguma referência já daquele bicho, né? Então, antigamente, galera, era mais comum, por exemplo, os caras, às vezes, no intuito de, aspas, homenagear um ou outro indivíduo, colocar nesse nome científico o nome, sei lá, tipo Trypanosoma cruzi, né? Trypanosoma cruzi, obviamente, foi dado esse nome em homenagem a Oswaldo Cruz, não é isso? Carlos Chagas, homenageando Oswaldo Cruz, colocou o nome Trypanosoma cruzi, tá? Mas isso não é muito bem visto hoje em dia. Naquela época, tudo bem, tudo de boa. Mas hoje em dia não é muito bem visto isso, né? O pessoal pede, né, que esses nomes tenham alguma referência sobre aquele ser vivo do qual ele está sendo nomeado. Por exemplo, existe um absurdo, né, que aconteceu, o cara, às vezes, descobriu um primo da minhoca e colocou no nome científico desse primo da minhoca Eunice Sebastiani, em homenagem à esposa dele. Cara do céu, isso não é homenagem para você fazer para a esposa? Que coisa ridícula. Então, isso pode acontecer? Pode, mas não deve, né, galera? Não é de bom grado, de bom senso que isso aconteça. Falou? Agora sim, o uso do latim. A língua que é usada dentro da taxonomia é o latim. Por quê? Porque é uma língua morta. Luizinho, mas por que eu vou usar uma língua morta? Eu quero falar inglês, eu quero falar tupi, eu quero falar guarani. Eu acho que, cara, para. A ideia da gente usar latim é justamente ser uma língua que ninguém usa. Se é, aspas, uma língua morta, né, ela não sofre alterações, modificações morfológicas, ortográficas, temporais, gírias, que acontece com toda a língua. A língua, quando ela é falada, a gente fala que a língua ela é viva, né? Por exemplo, hoje em dia eu falo, cara, antigamente eu falava, bicho, entendeu? Quer dizer, as expressões mudam dentro de uma língua viva. Até a forma da grafia. Então, basta vocês novos jeitos que vocês são, vocês já viram 2 revisões ortográficas. Quer dizer, por quê? Porque o português é uma língua viva, o inglês é uma língua viva. Toda hora está se corrigindo, está se modificando. E eu precisava estabelecer uma linguagem que fosse permanente. Então, escolheram o latim por causa disso, né? Era de domínio praticamente comum a todos os principais cientistas da época, né? A sociedade da época, todo mundo tinha alguma ideia do latim e pronto, passou a ser latim e assim ficou. E foi uma escolha muito bem acertada que tem dado frutos até hoje. Tá? Então, essa é a primeira regra, fora aquela do bom senso que eu já falei. Qual que é a segunda? Toda vez que eu for nomear a espécie, eu sempre vou trabalhar com uma nomeação binomial. Quer dizer, reparem, eu tenho 2 nomes, canis familiares, musca doméstica, periplaneta americana, tá bom? Então, quando eu vou designar a espécie, eu vou falar, então, de uma denominação binomial. O primeiro nome, tipo canis aqui, sempre vai se referir ao gênero, e a primeira letra dele será sempre maiúscula. O segundo nome se refere especificamente à espécie, e a primeira letra dela vai ser minúscula. Então, nós temos aí o canis familiares. Um outro perhaps, cara. Toda vez que você estiver escrevendo um nome científico, ele tem que ter necessariamente destaque no texto. Como é que isso quer dizer na prática, né? Destacar o nome científico no texto quer dizer, por exemplo, escrever em itálico. Vocês estão entendendo? Escrever em itálico, escrever em negrito. Olha aqui, negrito. Ou você grifar.
Ou você grifar, colocar em itálico e em negrito. Quer dizer, o importante é que aquele nome científico se destaque no texto. Isso é fundamental. Falou? Bom, só que é o seguinte, aqui a gente falou do gênero e a gente falou da espécie. Só que existem situações, às vezes, que dentro do gênero existe uma subdivisão, ou dentro da espécie existe uma subdivisão, que não chega, por exemplo, dentro de uma subdivisão do gênero, não chega a ser uma nova espécie, tá? É uma subdivisão do gênero só. E quando isso acontece? O que eu coloco? Eu coloco o subgênero, né? A denominação é trinomial, então. Então, você vê, ó, Anopheles rhinocercus darling. Qual que é o gênero? Anopheles. Qual que é a espécie? Anopheles darling. Galera, pelo amor de Deus, hein? Deixa eu voltar um aqui, peraí. Não vai falar que o nome científico, o nome da espécie, do nome do gênero é Canis e o nome da espécie é Familiaris. Não vai falar isso não, hein? O nome do gênero é Canis, E qual que é a espécie? Canis familiaris. Tem que falar os dois. Ela é binomial. Você não vai falar só familiares, ou só doméstico, ou só americano. Falou? Bom, vamos lá, voltar no subgênero. Subgênero, então, seria a denominação trinomial se referindo a uma subdivisão do gênero. Então, você está vendo, entre os anófilos, uma subdivisão chamada rhinocercus faz parte daquilo que nós chamamos de espécie darling. Então, fica Anopheles rhinocercus darling. Então, desse jeito, passa a ser trinomial. A mesma coisa acontece quando existe uma subdivisão dentro da espécie. Não é uma espécie nova. Não é uma espécie nova, é uma divisão da espécie já existente. A gente chama isso, na prática, de raça, né? Então, eu tenho a subespécie também é trinomial, também tem 3 nomes, tá bem? Só que a primeira letra aqui, ó, por exemplo, qual que é o nome da espécie? Homo sapiens. Qual que é o nome da subespécie? Homo sapiens sapiens. Repito, qual o nome da espécie? Homo sapiens. Qual o nome da subespécie? Homo sapiens sapiens. Quer dizer, a nossa raça humana, né? E aqui não tem preto, amarelo, verde, pink, não, todos os humanos são considerados, taxonomicamente falando, zoologicamente falando, todos da mesma raça. Homo sapiens sapiens. Falou? E quando for família? Família, cara, é o único que dá para a gente perceber, por exemplo, se eu estou falando de família de célula vegetal ou família de célula animal. Por exemplo, se a família que está sendo designada, né, para falar de animal, a gente termina, né, faz a terminação do nome da família em id, escreve idai, tá? Id, tá? Então, por exemplo, assim, família Canidae, são os canídeos. São os canídeos, são os cachorros. Aqui eu estou falando do lobo, aqui eu estou falando da raposa, todos os canídeos, tá? Tudo aquilo que parecer cachorro, cachorro do mato, tudo isso que for parecer cachorro, a gente chama pertence à família dos canídeos, e a gente fala Canidae, escreve Canidae, aliás. Agora, e se a família estivesse referindo a vegetal? Aí a terminação não é idai mais, é ACI. AC. Tá? Então, eu falo assim, por exemplo, a batata inglesa, ela pertence a qual família? A família das solenáceas. Né? Eu dou Solanaceae. Família das solenáceas ou família Solanaceae. Aqui, família dos canídeos ou família Canidae. Falou, galera? Beleza. Então, nós temos aqui um Golden Retriever, né, para a gente classificar. Olha que lindo esse cachorro, galera. Adoro. Então, vamos lá. O exemplo do cão doméstico, tá bom? Qual que é o reino? Ele é um animal, então ele pertence ao reino animal. Qual que é o filo? Ele pertence ao filo dos cordados, né? O mais recente filo dentro do reino animal, dos cordados, que de alguma maneira
vai ter notocorda ou desde a sua fase larval até a sua fase adulta, pelo menos parcialmente nela. Só que dentro do filo cordado, olha aqui uma subdivisão também, ó, existe o subfilo dos vertebrados. O subfilo dos vertebrados. Tá bom? Então, ele é reino Animalia, filo Chordata, subfilo dos vertebratas, classe Mammalia, ordem carnívoro, família Canidae. Aqui nos carnívoros eu teria urso, teria tigre, né? Só que, por exemplo, o tigre seria ordem carnívora, família Felidae, né? Mas aqui nós estamos falando de cachorro, não estamos falando de tigre. Então é carnívora na família dos canides. Ó, quando fala ideae, a gente sabe que está falando de família. Gênero Canis, espécie Canis familiares. E em negrito, hein, galera? Não esquece que tem que estar destacado. Falou? Então vamos lá de novo. Reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, classe Mammalia, que é um mamífero, ordem carnívoro, família Canidae, gênero Canis, espécie Canis familiares. Beleza? Vou deixar aí um pouquinho para você ver. Ver se você entendeu tudo. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, se fosse humano, família, reino animal, filo Chordata, subfilo vertebrado, classe Mammalia, quer dizer, até aqui, ó, a minha classificação em cachorro é a mesma. Olha a filogenia falando, né? Até aqui, ó, Mammalia, não seria a mesma. Qual que é a ordem? Aí seria primata. Qual que é a família? Os hominídeos. Hominidae. Qual que é o gênero? Homo. Qual que é a espécie? Homo sapiens. Vamos fazer de novo? Vamos. Reino, animal. Filo, Chordata. Subfilo, vertebrado. Classe, Mammalia. Ordem, primata. Família, hominídeo. Gênero, Homo. Espécie, Homo sapiens. Valeu, galera? É assim que faz a classificação. Agora você já tem as principais regras da taxonomia também. Valeu? Bom, moçada, essa é a primeira parte da taxonomia. Falta a gente falar ainda de reinos, domínios, etc. e tal. Um papo que vai ficando aí um pouco mais pesado, um pouco mais chato, mas isso vai ser agora para outra aula. Valeu? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. E no próximo vídeo a gente volta para falar um pouquinho sobre isso daqui. Fechou, galera? Vou fechar aqui. Isso. Moçada, beijo para vocês, em pé, e se cuidem, e fiquem em casa. Falou, galera. Muito obrigado a vocês, galera. Beijo. Em pé.